Olá, começa agora mais um Aqui Entre Nós de TVeja. Hoje, sexta-feira, o dia de bater papo com Carlos Graeb. Tudo bem, Graeb? Tudo bem, Silvio. Boa noite. Pois bem, Graeb, a semana termina com o anúncio da reforma ministerial, né? Começa hoje um governo provisório, podemos dizer assim, Graeb? Com certeza, um governo sob intervenção, né? Exatamente. A presidente Dilma Rousseff cortou 8 ministérios, anunciou ali algumas medidas populistas, como o corte de 10% do salário dela e de outros ministros, estão suspensos os voos em primeira classe, mas vamos ao que importa, ao xadrez político, né? O movimento da presidente é um movimento que a gente pode chamar também, Graeb, de anti-impeachment, né? Ela empodera o PMDB, passa ao ex-presidente Lula a articulação política, a regência do governo e, enfim, mais alguns apadrinhados ali, não é isso? É, a gerentona, esta mulher tão dura e valente que a Dilma Rousseff se rendeu como uma heroína de história açucarada, né? Ela realmente percebeu que sozinha não conseguiria conter a onda do impeachment. Não terminaria a travessia, para usar a palavra que ela adora, exatamente, né? Não terminaria a travessia e entregou o trabalho para profissionais. O Lula já não é mais o que era, longe disso. Ele vem sofrendo uma desconstrução muito bem-vinda e necessária da sua imagem. A semana mesmo trouxe notícias a respeito do enriquecimento, possível enriquecimento indevido ou por vias meio tortas de mais um de seus filhos, né, o Lulinha, o outro filho, né, o que tem uma empresa de marketing esportivo e tudo mais, né. Enfim, essa desconstrução do Lula e da sua história está em processo. Ele já não tem mais a força que ele tinha, mas evidentemente ele continua sendo um animal político muito mais malandro, sem dúvida, no sentido de expedito, de ágil, né, do que a Dilma, né? E, enfim, ela reconheceu que tinha que jogar a toalha e passou a bola para ele. Quem enfiou lá na Casa Civil é um homem de estrita confiança. Não, é isso que eu ia chamar para a gente debater, né? Alguns movimentos importantes ocorreram aí. Por que a gente está dizendo que o Lula volta à regência do governo, né? Teve, enfim, muita gente até brincando, chamando de Lula 3, esse governo, e não o Dilma 3. O Lula conseguiu despachar do Palácio do Planalto, da Casa Civil, um desafeto dele, que é o ministro Aloysio Mercadante, um fiel escudeiro da presidente Dilma. E aí o que acontece, Graeb? Ele instala na Casa Civil o Jacques Wagner, que todo mundo sabe que há mais de uma década é ali um dos melhores amigos do ex-presidente, né? Exato. E mais, engana-se também quem pensa que o PT perdeu força nessa reforma. Bom, o PMDB ganhou terreno e o PT perdeu força. Não é bem assim. Por quê, Graeb? A leitura que eu faço é o seguinte: quando você coloca o Ricardo Berzoini nessa nova Secretaria de Governo, que na verdade é uma fusão da Secretaria de Assuntos Institucionais com a antiga Secretaria-Geral da Presidência, que era ocupada pelo Rosseto. Bom, o que acontece? O Berzoini é ex-presidente do PT. Tem raiz no sindicalismo, ele vem dos sindicatos bancários. Né? E Graeb, ele também tem interlocução com os movimentos sociais, com os próprios sindicatos, né, com a CUT. O ex-presidente Lula, safo que sabe que com um governo balançando, é bom ter as ruas, vamos dizer assim, né? Ter esses movimentos ao lado. A quem estava cabendo fazer essa ponte com os movimentos sociais é o Miguel Rosseto, que não conseguia fazer uma brisa soprar para lado nenhum, certo? Quanto mais causar qualquer movimentação mais forte, né? Então e o Rosseto, lembrando, era um homem de confiança da Dilma também. Então, Aloysio Mercadante, fiel escudeiro da Dilma. Rosseto, fiel escudeiro da Dilma. Os dois são cuspidos ali do entorno imediato. Exato. Rosseto sai do governo de fato, Aloysio Mercadante vai para o Ministério da Educação. E nessas duas posições chaves são colocados dois homens do Lula, que é o Jacques Wagner
e o Berzolini, como você bem observou. Então, quer dizer, é uma intervenção, nem é branca, é uma intervenção explícita. Deliberada, né? Clara, do Lula. Pela sobrevivência do governo. Né? Pela sobrevivência do governo. No cálculo, aparentemente, o cálculo que se fez é que, neste momento, ainda há chances, né, de se preservar este governo, de fazer com que a Dilma termine a sua travessia, né, e que isso, aparentemente, é uma estratégia melhor do que simplesmente deixá-la aí a própria sorte para lidar com aqueles predadores do Congresso. Exatamente. Né? Por falar em Congresso, Grebe, até uma bola que a gente conversou hoje, né, que é o seguinte, nessa divisão o PMDB ficou com 7 pastas, 7 ministérios. Desses ministérios, 2 deles, Saúde e Ciência e Tecnologia, novidades, o partido não tinha esses ministérios, né, não comandava, são ministérios de forte capilaridade nas bases eleitorais. Né? Sobretudo Saúde. Ministério da né? Saúde, exato, sobretudo. E aí assumem lá 2 deputados, Marcelo Castro, a Saúde, e o Pancera, Celso Pancera, a Ciência e Tecnologia. Enfim, e as emendas já estão ali, preparadas para disparar, né? Então, em ano pré-eleitoral, é evidente que é um aceno para a Câmara, para a bancada da Câmara, né? Exato, foram 2 postos entregues à Câmara dos Deputados. É o PMDB da Câmara que foi contemplado. E a Câmara, é importante a gente lembrar, é onde começa o processo de impeachment, certo? Exato. Então, isso é um movimento, mais uma vez, explícito, né, para garantir algum controle. Hoje fala-se tentar garantir os 2/3 da bancada PMDBista para o lado do governo. Né? São 2 nomes que, se você for olhar pelo currículo, não tem nada que os qualifique para assumir pastas tão importantes. Exato. Né? Especialmente a saúde. Né? Especialmente isso é que chama muita atenção. Né? O Marcelo Castro, ele tem lá a sua formação médica, é um deputado do Piauí, é um nome sem expressão. Exatamente. Né? Para cuidar de uma das áreas mais carentes Exato. Eu confesso que eu não sei se tem algo que eu desabone, se tem algum escândalo. Acho que não é nem por dele, aí, eu não né? sei, mas o fato é que não é alguém com estatura de estadista para ocupar um cargo como como de ministro da Saúde, né? E é óbvio que o cálculo é exatamente esse que você mencionou, Silvio. É por gente que seja capaz de atender às demandas dos deputados às vésperas de um ano eleitoral. Né? O jogo no ano que vem é o das eleições municipais, e ali vai ser um teste também, outro teste importante, para ver como é que o PT... Né? O PMDB não é surpresa para ninguém, nem novidade, é um partido dos rincões do Brasil, das prefeituras, né? Se define como um partido municipalista, né? Exato. Que sempre fez muito, sempre trabalhou muito bem e fez muito... Essa base, né? Para se espalhar, né, pelo país. Então, assim, é um movimento inteligente, do ponto de vista político, né? Prestigia 2 candidatos que quase que daria para se chamar do baixo clero PMDBista, né? Embora não do baixo clero da Câmara, mas dentro do PMDB não são deputados com uma expressão muito grande. O Pancera é ligado à turma do Rio de Janeiro, né? Pezão, o governador Amigão. O ex-governador, me desculpe, o Cabral. Sérgio Cabral, sim. Sérgio Cabral, né? Enfim, e parece que se cria ali também uma cisânia no grupo carioca. Que tem o Cunha como antagonista nesse caso. Exatamente, né? É uma tentativa de criar um grupo carioca de oposição ao Cunha, de deslocar o Cunha um pouco para a margem dessa influência e desse domínio do grupo carioca. Então, movimentos interessantes. Eu queria chamar a atenção para um movimento que é menor, mas que também é curioso, que foi a escolha do André Figueiredo, que é do PDT do Ceará, para ocupar a pasta em que estava o Berzolini, que é das comunicações. O Figueiredo é um brisolista histórico e que estava, assim, brigando contra o governo no plenário. Aí chega lá um ministério. Chegou um ministério, bacaninho. Mas ele estava, assim, em franca trajetória oposicionista, dizendo que a bancada ia votar de maneira independente, falando mal de ajuste, falando mal do governo
3x4 e aos 4 ventos. E agora ganhou um ministério. Então, quer dizer, mais uma tentativa de trazer um partido que estava se desgarrando de volta ao berço do bebê de Rosemary. Né? Para a gente fechar a reforma, então, eu queria que você comentasse, enfim, vamos bater um papo aqui sobre um outro demitido, Renato Giannini. A pasta da educação, a pasta da pátria educadora virou barganha. Como bem disse o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso em seu Facebook agora à tarde, temos a imagem aí da mensagem dele, né? O Ministério da Educação virou carta no baralho da barganha. E, Grebe, o Fernando Henrique pode falar isso sobre educação. Motivo, ele teve um único ministro da educação. Que foi o Paulo Renato. Né? Bom, e lá foi parar o seu Mercadante, né? E lá foi parar o seu Mercadante, que já ocupou essa pasta. O Renato Giannini Ribeiro, você pode gostar ou não, enfim, da produção intelectual dele, mas o fato é que ele tinha sido um dos movimentos interessantes do primeiro ministério da Dilma, né? Do ministério que ela formou no começo do mandato dela. A ideia de trazer um técnico, né? Um técnico, cara da universidade. Alguém com estatura não diretamente ligado a qualquer aparelho de partido, né? Que tem uma trajetória intelectual verdadeira, é um professor, escreveu muitos livros, é um cara inteligente, é um cara articulado, embora eu acho que ele é mais um intelectual do que um técnico, porque, na verdade, a experiência prática que ele tinha de lidar com as questões da saúde era limitada a algumas passagens pelo SEBRAP, enfim, por esses órgãos de fomento à pesquisa. A expressão técnica foi mais para, enfim, não é político, né? Não era um deputado, um senador. Agora, menos de 6 meses ele foi cuspido, né, do Ministério, sem grandes rapapés, sem grandes agradecimentos, e é isso aí. Isso porque o Mercadante não pode ficar sem cargo, né? Exato. Essa é a grande verdade. Exato. O Mercadante é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por uso de caixa 2 em campanha, né, Grebe? Eu acho que foi, assim, também a concessão, vamos ser maldosos, foi a concessão que o Lula fez à Dilma. Tá bom, né? Vai, não tira o Mercadante do governo, enfia ele em qualquer ministério. Mas deixa bem longe daqui do palácio. Deixa ele em qualquer ministério. Ele até tentou dourar a pílula, Mercadante, falando, agora eu vou poder viajar muito com a presidente. Talvez seja isso que reste aos dois fazer, ficar viajando enquanto alguém governa por eles. Né? Muito bem, vamos ver até quando esse ministério vai durar, né? Posso observar só uma coisa também? Eu me dei ao trabalho, foi chato, cansativo, de ouvir toda a fala da presidente. Ela foi absolutamente sóbria, leu mal o discurso, como sempre, mas se manteve presa ao script, não falou nenhuma abobrinha, nenhuma mandiocada ela deu dessa vez. Agora, ela não fala um número. Ela não diz o que significam esses 8 ministérios a menos, os tais 3 mil cargos comissionados que ela pagou. Ela não disse. Mas a gente pode mostrar alguns números para ela, Grebe. Enquanto você fala, a gente pode ir mostrando alguns números para ela de quantos ministérios tem o governo dela, quantos tinha o do Lula, quantos tinha o do Fernando Henrique. E você vai ver que mesmo com 31 pastas, né? Olha só, tá aí. Mesmo com 31 pastas, é um governo inchado, é uma máquina agigantada. Gorducha. Olha a comparação com o ex-presidente Fernando Henrique, né? Ou seja, não voltamos ainda sequer lembrando que aos níveis lá do governo Fernando Henrique. Lembrando, por exemplo, que o Barack Obama comanda a maior economia do planeta com 22 secretários com status de ministros como o dela. Grebe, vamos pular agora para você... Queria que você comentasse o documento da Fundação Perseu Abramo, que você também teve a paciência de ler, divulgado nessa semana, um documento de economistas de esquerda. A Fundação Perseu Abramo é do PT. Então vamos lá, Grebe. Diz aí o que pensam os economistas petistas do Brasil. Vou até ligar com o discurso da Dilma, porque a Dilma fez o discurso lá falando, olha, o Estado, a luta para reformar o Estado tem que ser uma luta permanente. Ela disse que terá uma comissão permanente de reforma do Estado agora, que vai ficar pensando o tempo todo na maneira de fazer esse bicho gorducho que ela tem ali dormindo ao lado dela, ganhar mais eficiência, ficar mais ágil e tudo mais. Mas ela não fez o meia-culpa de novo. Ela voltou a dizer que o problema pelo qual o Brasil está passando é conjuntural, não tem nada de estrutural. A gente pode ter até cometido, aquele discurso sempre, a gente pode ter até cometido alguns errinhos, mas não são
asneiras grosseiras, monumentais. Então, quer dizer, ela não se divorciou, não abandonou o discurso de que tudo isso que vocês estão vendo, essa tragédia que está se abatendo, é culpa de 12 anos de governo petista. Bom, a Fundação Perseu Abramo foi exatamente na mesma linha. Eles se reuniram, fizeram esse documento gigante, em 2 tomos ali, que se chama Por um Brasil Justo e Democrático, para desdizer tudo que está sendo dito contra o governo. Coisas deliciosas. Um certo Guilherme Mello, economista... Delicioso, você foi irônico. Claro, por favor, né? Dizendo que, olha só, essa história de ficar medindo a inflação pelo IPCA é muito ruim. A gente precisava pôr também preços que são controlados pelo Estado. Jesus. Ou seja, ele quer transformar o Brasil na Argentina, em que os únicos índices de inflação são aqueles que o governo deixa serem divulgados. Não é uma questão técnica, é o que o governo acha bom divulgar. Outra coisa que o mesmo tio disse: a Operação Lava Jato não pode entregar um Brasil mais limpo, mas quebrado. Como? A Operação Lava Jato não pode entregar um Brasil mais limpo, mas quebrado. Ou seja, essa história aí de lutar contra a corrupção, vamos com jeito, pessoal. Foram coisas deste tipo que foram ditas no evento que lançou o tal documento, e o documento é uma somatória de maluquices desse tipo e de defesas do modelo econômico implantado pelo PT. Isso me lembrou muito, eu estava lendo ensaios do Mário Vargas Llosa, o romancista, essa semana, e num dos ensaios ele começa a falar dos amaltas. Sabe o que eram os amaltas? Os amaltas, eles eram os homens sábios dos antigos incas. Quando morria o imperador inca, ele pegava toda a corte dele, ia para a tumba junto com ele, matavam todo mundo, inclusive os homens sábios. E daí, quando entrava o novo imperador, ele vinha com seus próprios amaltas, que reescreviam a história. Tudo de bom que tinha sido feito pelo imperador anterior passava a ser atribuído a ele. Então, esses economistas aqui são os amaltas do PT e do lulismo. Eles insistem em pintar uma história que não existe, insistem em atribuir ao PT as virtudes todas e dizer que nada do que está acontecendo é culpa do partido. É uma maluquice, né, Silvio? É uma maluquice, Grebe. Grebe, obrigado. Hoje a gente estava com o tempo mais apertadinho. Curtinho, exatamente. Muito bem. O Aqui Entre Nós fica por aqui, mas a programação de TV já continua. Até mais.